Então hoje, com a ajuda do Senhor, nós vamos verificar aqui alguns aspectos negativos da mente, que são um grande impedimento para nós avançarmos no Senhor. Irmãos, e quão necessário é que nós tenhamos uma mentalidade saudável, uma mente renovada, uma mente que já passou pela purificação do sangue de Cristo, uma mente pura, mas é exatamente na nossa mente que Satanás ele vai lançar os seus dardos inflamados, para que então nós vamos ficar presos dentro daquelas fortalezas da mente. Nós vamos hoje aqui ver alguns pontos específicos, que pelo menos busquei ajuda diante do Senhor, para ver alguns pontos que são estratégia de Satanás, que ele coloca, para que então a nossa mente esteja mesclada com as coisas relacionadas ao mundo. Então isso vai impedir que nós avançamos no Senhor. Então o Pai, Ele quer e já nos habilitou para termos uma mente renovada. E essa mente renovada, irmãos, nós temos que renovar as nossas mentes todos os dias. De que maneira? Como que nós vamos então renovar a nossa mente? Primeiro com a palavra dEle. Alimentando a nossa mente com a palavra dEle. A palavra mente, ela está relacionada também à alma, ao coração. Existem, irmãos, 4 palavras gregas que são traduzidas, mente no Novo Testamento. E a palavra mente, ela é colocada no Novo Testamento, você vai encontrar 24 vezes. Então, se você de repente tem aí uma Bíblia online, você procura lá mente, você vai perceber que tem 24 vezes ela é colocada. Então é muitas vezes que é citada. Então o Espírito Santo tem chamado a nossa atenção para nós verificarmos isso com bastante cuidado, com bastante atenção. Vamos ler inicialmente aqui, texto de 2 Coríntios, capítulo 11, versículo 3. Nós vamos ler juntos, diz assim a palavra. 2 Coríntios 11, verso 3. Mas receio que, assim como a serpente enganou a Eva com a sua astúcia, assim também seja corrompida a vossa mente e se aparte da simplicidade e pureza devidas a Cristo. Vamos ter uma palavra de oração. Pai Santo, nós entregamos nas Tuas mãos esse tempo, Te louvamos e agradecemos por mais essa rica oportunidade em estarmos aqui, Pai, assentado aos pés do Senhor Jesus, para ouvirmos a Sua palavra. E nós desejamos, ó Pai, sermos tratados pelo Senhor. Pai, que Teu Espírito Santo, que sonda os corações, sonda as nossas mentes, vê se há em nós algum caminho mau, algum caminho que nós pensamos que ele seja direito, e nos conduz, ó Pai, pelo caminho reto, pelo caminho eterno. Renova as nossas mentes com a Tua palavra. Pai, que a nossa vida e o nosso coração seja um derramar diante do Senhor. Que o Senhor nos dê ouvidos sensíveis e discernimento espiritual para ouvirmos a Tua palavra, para sermos edificados, sermos tratados, sermos curados, sermos restaurados e também regenerados, Pai. Porque a Tua palavra, ela produz tudo isso em nós, porque ela é poderosa, a Tua palavra é tremenda, a Tua palavra é uma dinamite que estoura qualquer tipo de pedra. Por isso, Pai, nós estamos diante de Ti e sabemos que a Tua palavra é um terreno bastante santo e nós não temos nenhuma capacidade, habilidade para falarmos de algo tão profundo se o Teu Espírito não dirigir os nossos pensamentos, para que eles sejam centrados na bendita pessoa do Senhor Jesus Cristo. Que Ele venha, Pai, nesta manhã, levar cativo todo pensamento à obediência dEle. Nos torna, pelo Teu Espírito, obedientes à Tua palavra. Nos dê visão espiritual, entendimento espiritual e sabedoria para compreendermos a Tua palavra. Em nome do Senhor Jesus nós oramos. Amém. Irmãos, o que de fato não é ter uma mente renovada, é quando nós então damos lugar ao diabo. Então, existem tantos critérios dentro da palavra de Deus que
nós podemos dar vazão, lugar ao diabo para ele agir e operar na nossa mente. Quando nós então cremos no Senhor, que naquela obra consumada do Calvário, nós somos filhos de Deus em Cristo. Morremos e ressuscitamos com Ele. Mas a partir daí, irmãos, é traçado, começa uma grande batalha na nossa mente, que nós conhecemos como batalha espiritual, onde se nós de fato não vigiarmos, orarmos, como eu disse aqui anteriormente, termos uma mente renovada, Satanás, ele não pode nos tocar, mas ele lança os seus dardos inflamados para nos atingir. Então a pessoa começa a ter perturbações. E Satanás vai levar esta pessoa, inclusive, a duvidar da sua própria regeneração. Porque o que ele quer é tirar-nos os nossos pensamentos das Escrituras e colocarmos naquilo que os homens dizem. E aí começa a nossa decadência espiritual. E essa decadência, ela muitas vezes é imperceptível. Porque ele começa a cauterizar a nossa mente. A palavra dele já nos torna para nós, fica tão assim pelos nossos ouvidos insensíveis, ela já não entra, ela já não vai produzir os seus efeitos, porque nós cerramos a nossa mente. Satanás criou diversas fortalezas, nós vamos ver depois aqui, e dentro dessas fortalezas na nossa mente, ele nos mantém aprisionados pelas cadeias invisíveis. Aí ele começa a nos escravizar. Então por isso que é fundamental, irmãos, termos uma mentalidade saudável. O apóstolo Paulo, o medo dele, o receio dele, era que assim como a serpente enganou a Eva. Então como é que foi que a serpente enganou a Eva? Com a sua astúcia. Satanás, ele é ardiloso. Ele conhece eu e você. Quando eu e você nós nascemos, ele certamente já colocou um dos seus anjos maus para cuidar de você, para aprender tudo de você, os seus gostos, as suas vontades, os seus desejos, as suas inclinações, e passa o relatório para ele. Então ele começa a elaborar planos de queda para mim e para você. Então ele faz de tudo para nos destruir, nos derrotar. Por isso que, irmãos, uma vida não santificada, uma vida não consagrada ao Senhor, facilmente ela é levada pelas astúcia e pelos desígnios de Satanás. Porque Satanás, ele quer fazer com que a pessoa se sinta muito desanimada. E se nós tivéssemos um povo bastante entusiasmados, animados, hoje certamente, os nossos irmãos que regularmente participam das nossas reuniões, estariam, tendo maior prazer em ouvir a palavra de Deus. O salmista fala no Salmo 119, olha, o meu maior prazer é na tua lei. Quanto amo a tua lei, é o meu prazer todos os dias. Quando então Moisés deu aquele conselho para Josué, porque ele iria morrer, ele diz para Josué o seguinte: sê forte e corajoso, não tire os olhos, não desvie desta lei, nem para a direita e nem para a esquerda. Medita nela de dia e de noite, para que sejas bem-sucedido em tudo aquilo que você realizar e fizer. Então, irmãos, uma outra coisa que de fato Satanás tem ganhado muito terreno é com relação às nossas maneiras de pensar que são divorciadas da palavra de Deus. Porque nós começamos a criar na nossa mente conceitos a respeito da palavra. Tanto é que hoje existem doutores em teologias, mestres em teologias, que estão, por uma astúcia satânica, começando a duvidar que a Bíblia é a palavra de Deus. Alguns livros eles entendem que são inspirados. Outros eles já começam, pelo seu análise da teologia, excusar alguns livros e colocar algumas dúvidas. Irmãos, a Bíblia, ela é a palavra de Deus. E tudo que Deus escreveu nesse livro, que você tem nas suas mãos, é para nos regenerar, nos edificar,
nos corrigir, nos exortar, entende? A palavra vai nos limpando a cada dia que passa, vai trabalhando em nós, né? Então muitas vezes nós começamos a ter um certo desconforto com a palavra. Na realidade o desconforto é conosco mesmo. Talvez poderíamos fazer uma pergunta assim: você consegue suportar a si mesmo? Quanto tempo você consegue passar junto com você? Só você e você. Você pode fazer um teste. Você pode entrar no seu quarto, fechar a porta e ficar ali sem nada, sem ouvir música, sem ler livros, sozinho, somente você e Deus. Será que você consegue suportar um dia sozinho, fechado no seu quarto? Às vezes nós falamos assim, né? Nossa, mas eu me amo tanto, né? Nós não nos amamos, irmãos, porque senão nós teríamos prazer de ficar conosco. Irmãos, dificilmente uma pessoa, ela vai conseguir ficar no seu quarto ali consigo mesmo durante pelo menos, vamos colocar o dia inteiro não, 4 horas. Sabe por que a gente não consegue ficar junto conosco mesmo? Porque nós somos insuportáveis. A gente não se suporta, né? Você vai se suportar sim, se de fato Cristo é a sua vida, porque o seu prazer vai estar naquela pessoa que habita dentro de você. Aí você vai gozar ali, naquele quarto, de uma doce comunhão com o Senhor, né? Irmãos, outro detalhe que é bastante interessante que nós venhamos a saber, que os nossos pensamentos, todos os nossos pensamentos, eles geram atitudes. Então, como que nós podemos conhecer o pensamento de uma pessoa? É pelas atitudes que ela toma, aliás, em determinados assuntos. Todas as atitudes que são tomadas, ou realizadas e feitas, então é fruto de um pensamento. O pensamento nos leva muito longe. Leva você por caminhos, às vezes escabrosos, por caminhos de lenitividade, por caminhos de estupidez, por caminhos de ignorância, de arrogância. Por isso que é fundamental, irmãos, nós termos a nossa mente renovada. Agora, um detalhe importante, se você parar para observar, e temos que ter cuidado, porque o Senhor Jesus disse que é para nós vigiarmos e orarmos. Satanás, ele faz de tudo para encher a nossa mente com coisas que não é o Senhor. Essa é uma das táticas dele fenomenais. Ele trabalha constantemente para encher a nossa mente com coisas, com pensamentos, com alegrias que não seja o Senhor. Então ele começa a ganhar terreno ali. Então, irmãos, há uma luta. Você talvez, pode ser que não saiba disso, mas a partir do seu novo nascimento, nós entramos numa batalha espiritual terrível, sem tréguas. Nós vamos ver depois aqui alguns pontos muito interessantes para que sirva de advertência para nós. Mas, irmãos, essa palavra aqui, pensamento ou mente, ela é traduzida, ela é extraída de 4 palavras gregas que tem aqui no Novo Testamento. A primeira palavra que aparece é a palavra dianoia, uma palavra grega, dianoia, que também fala da mente, que significa pensamento, intelecto e mente, né? Se você ler depois, está escrito lá em Mateus 22, 37, fala sobre essa questão. Diz o seguinte: amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de toda a tua mente, de todo o teu intelecto. É dianoia, para a gente então amar, buscar e servir o Senhor. Uma outra palavra que é noema no grego, né, que é um pensamento, aquilo que é pensamento, aquilo que nós pensamos. Um exemplo, 2 Coríntios 4, 3 e 4, quando Paulo fala assim: mas se o nosso evangelho ainda está encoberto, é para os que se perdem que está encoberto, o qual o Deus deste século cegou o entendimento, o pensamento dos incrédulos, para que não resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo. Uma outra palavra para mente é pronema.
no grego, é um pensamento, né? É uma vontade, é a alma, é o espírito. Espírito ali no sentido é a alma, né? Que é uma inclinação. Então a inclinação da alma, sem a vida de Cristo, sempre a inclinação é para a carne. Normalmente a pessoa ela tem, o pecador, a inclinação dele é só para a carne. Isso vai gerar nele sempre morte. Está produzindo morte. E a outra é a nous. Nous, que é mente, que é discernimento, que é propósito, né? Então nós temos que reter a palavra, reter Cristo, Colossenses 2,18. Ali ele vai dizer que muitos têm uma mente carnal inchada, às vezes, de Bíblia. Irmãos, um cuidado que nós devemos sempre ter, quando estivermos lendo a Bíblia, é lermos a Bíblia a partir de Cristo. Cristo é a nossa vida, então Ele é aquele que vai nos dar um discernimento para lermos a palavra e sermos alimentados da palavra. Então, há uma conexão, há uma harmonia entre as Escrituras e a vida de Cristo que está em nós. Porque senão, sabe o que pode acontecer? Nós vamos encher a nossa mente de Bíblia e sem vida de Cristo. Então, quando de fato eu tenho uma convicção de que Cristo é a minha vida, a leitura da palavra, ela fará um sentido muito grande para mim. Eu vou ter prazer na palavra, porque a palavra, ela vai me vivificando, vai me separando, vai me santificando. Porque senão, irmãos, sabe o que acontece? Continua o imundo sendo imundo, o justo a justificar e o santo a se santificar. Às vezes nós lemos as Escrituras, mas se a mente não for renovada, a própria palavra, ela vai gerar em nós morte. Por quê? Porque a letra das Escrituras em si mesma, ela mata. Ela mata. A letra mata. O Espírito é o que vivifica. Então temos que estar sempre atentos, irmãos. E, primeiro, eu tenho convicção de que Cristo é minha vida. Outro detalhe importante, que Satanás ele produz sempre falsificações. Vocês se lembram? Falei para vocês aqui muitas vezes, Tozer também fala, tantos irmãos do passado falam, nos advertindo para um detalhe que é fundamental. Fundamental. Naquilo que concerne a salvação, há um perigo muito grande em nós sermos apenas uma pessoa que tivemos uma salvação falsificada. O que significa uma salvação falsificada? É uma salvação onde não está fundamentada naquilo que Cristo é e fez. Numa construção, tem que lançar os alicerces. O alicerce, o fundamento, não só apenas da nossa salvação, mas da nossa edificação, não é outro, é Cristo. Somente Cristo. Não existe outro fundamento. Porém, Satanás, ele vai destruir, vai trabalhar e fazer com que o fundamento seja removido e nós venhamos a construir em cima de areia. Em cima de areia. Então, quando vem a primeira tribulação, o primeiro vento contrário, a casa vai cair por terra. Então, falsificação com a salvação. Uma pergunta que temos que sempre fazer, consultar o nosso coração, você e o Pai e a palavra. Ele está com seus ouvidos abertos. Quando uma pessoa deseja de fato o Senhor, Ele vai se revelar na palavra, naquela palavra que você leu alguns dias atrás, ou está lendo ali agora, Ele vai falar com você, às vezes usar algum irmão. Mas na salvação temos que tomar muito cuidado, irmãos, para nós não desviarmos da centralidade daquilo que Cristo é e fez. Porque se nós não crermos como está escrito, Paulo vai dizer em 1 Coríntios 15, verso 2, que a nossa crença é uma crença em vão. Por isso que o cuidado, ele deve ser, o risco aqui é um risco eterno. Nós não podemos errar neste ponto aqui, da palavra de Deus. Porque existe uma doutrina, eu vou dizer, é uma doutrina ferrenha, que aquele avivalista do século XIX, final do século XIX, começo do século XX, ele começou a introduzir
para dentro das igrejas evangélicas uma doutrina chamada aceitar Jesus. Isso é uma falsificação. Você não vai encontrar na Bíblia aceitar Jesus. Todas as pessoas que aceitam Jesus são batizadas, elas se sentem bem, achando que são regeneradas, que são salvas, mas não o são. Lembra aquele texto de João 1,12? Mas a todos quanto o receberam, deu-lhes o poder de serem chamados filhos de Deus, a saber, os que creem no seu nome. A palavra receber e crer, ela tem a mesma raiz. Quando eu recebo Cristo é porque eu creio em Cristo. Aceitar está no campo da passividade. Ninguém consegue aceitar Jesus. E Satanás diz na nossa mente que nós temos que aceitar Jesus, que nós somos filhos de Deus. É uma mentira, porque aceitar Jesus não é bíblico. E Deus não tem compromisso com aquilo que não está escrito. A palavra, ela diz assim, naquilo que concerne a salvação: eis aqui agora o dia sobremodo oportuno, eis aqui agora o dia da salvação. O dia da salvação é quando eu creio em Jesus, mas crer em Jesus fica algo vazio. Todo mundo, se você perguntar, eles vão dizer que crê em Jesus. Mas como assim crer em Jesus? João 3,14, ele disse assim: assim como Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado na cruz, para que todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então eu tenho que crer de uma forma que a Bíblia coloca, que Jesus na cruz ele foi levantado, e ele me atraiu, ele puxou-me para ele, fui colocado no corpo de Cristo, sobre Jesus. Então eu tenho que crer, porque eu sou um pecador, nós nascemos pecadores. Então, lá naquela cruz fomos colocados em Cristo, e quando ele morreu nós estávamos nele. O meu e o seu pecado estava ali sobre Jesus. E ele morreu. E nos fez morrer também, porque nós estávamos nele. Vocês sabem o texto? Romanos 6,7 diz assim: aquele que está morto, justificado está do pecado. Nós morremos com Cristo. Este é um fato verídico, real, verdadeiro da palavra de Deus. Sem esta experiência de morte com Cristo para o pecado, você continua sendo um pecador. Pergunta para qualquer evangélico, o que ele é hoje? Ele não tem nenhuma identidade, ele fala assim: não, eu sou evangélico. Ser evangélico, ser católico, ser espírita, isso não significa nada para o reino. Você precisa ser uma nova criatura em Cristo. Você precisa ser um filho de Deus em Cristo. E para ser filho é necessário você perder essa natureza com que você herdou de seus pais Adão. E o pecado, a natureza adâmica entrou em nós pela vida. Ela tem que sair não quando eu aceito Jesus, é quando eu creio que eu morri com Cristo. Mas não para na morte. Efésios 2,6 fala que juntamente com Ele, nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo. A Bíblia diz, então eu creio, e o Espírito Santo vai fazer com que estas verdades que eu creio se tornem realidades em minha vida. Senão, irmão, nós vamos ser tão somente crentes religiosos e mais nada. E com perturbação na mente. E com dúvidas. E vamos viver debaixo de ameaças. E vamos querer fazer algo para Deus. Você tem que fazer um propósito para Deus assim. Você tem que fazer uma campanha disso para aquilo. Meu irmão, isso não tem nada a ver com as Escrituras. Deus é aquele que pode todas as coisas. Temos que fazer uma vigília para que Deus faça isso. Não. Ele já fez tudo, eu tenho que crer. Eu tenho que crer que temos um Deus que habita em nós, que pode todas as coisas. E começa já renovando a nossa mente. Isso é maravilhoso, irmãos. Paulo, ele diz aqui no nosso texto: porque receio, ou seja, eu tenho medo, tenho preocupação, que assim como a serpente enganou a Eva. Como é que a serpente enganou a Eva? Mentindo. Deus disse que no dia que vocês comerem do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, certamente vocês vão morrer.
Em Gênesis 3:1, seu juvenil, sabe o que a Bíblia diz? Ele diz assim: mas a serpente, mais sagaz de todos os animais selváticos, disse, é assim que Deus disse, vocês vão morrer? Depois ele disse assim, certamente não morrereis. Deus disse que iria morrer, ele disse, certamente vocês não vão morrer. Não é assim? Como aquela jovem foi procurar o seu pastor e disse para o pastor, pastor, eu não tenho paz, eu estou perturbada. Filha, você é batizado, você aceitou Jesus, você lê a Bíblia, então lê mais a Bíblia. E a moça começou a ler mais a Bíblia e não tinha paz. Pastor, eu tenho uma coisa, eu tenho uma dúvida, eu não sei, pastor, os teus pais frequentam aqui a comunidade há muitos anos, você nasceu num berço evangélico, você é uma privilegiada, mas pastor, ora mais, jejua, e você vai ver só, que coisa maravilhosa. E ela, quanto mais orava, mais jejuava, pior ela ficava. Então um dia, ela decidiu se suicidar, e foi se suicidar, encontrou, graças ao Senhor, um amigo dela, um amigo que conhecia o Senhor, que era um renascido, que era um filho de Deus em Cristo Jesus. Viu que ela estava cabisbaixa, meio assim, perplexa, angustiada, porque há uma opressão maligna, e o amigo dela falou para ela, você está indo aonde? Olha, você, meu amigo, vou confessar, eu vou me matar, vou me suicidar, quero pular lá de cima do pontilhão, eu não estou me suportando mais, uma falta de paz, eu não sei, já falei com o pastor, ele mandou ler a Bíblia, ele mandou orar, e nada acontece. Falou, olha, você tem que morrer sim, mas morrer com Cristo na cruz, porque você tem uma natureza insuportável. Você está sob convicção de pecado pelo Espírito, porque, irmãos, quando o Espírito Santo mostra quem nós somos, nós vamos entrar em desespero. Aquele mesmo desespero que Jesus gritou lá na cruz, Deus meu, por que me desamparaste? Jesus, o que antecedeu a cruz foi o Getsemane. Lembra que os nossos pecados fizeram com Jesus? Ele disse lá em Marcos 14. Ele sentiu pavor e medo. Irmãos, o pecado faz exatamente isso com uma pessoa. Mas enquanto ela não estiver sob convicção de pecado, não vai acontecer nada. E aquele amigo falou para ela o seguinte, olha, abriu a Bíblia, vamos ler aqui. O teu problema, esse problema de falta de paz, é que você precisa de perder essa natureza velha, pecaminosa. Você tem que crer que o seu velho homem, a sua natureza perversa já foi crucificada com Cristo. O teu velho homem já foi destruído. Você agora, se crê nessa verdade, se tornará uma serva da justiça. Aí, a ficha daquela moça caiu. E ela pôde crer que o grande problema dela era ela mesma. E que Cristo realizou uma obra na cruz do Calvário perfeita, libertando-a do seu pecado. Então ela pôde crer que pela ressurreição, ela ganhou a nova vida, a vida de Cristo. 1 Pedro 1,3, bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua muita misericórdia, nos regenerou para uma viva esperança. Ela que não tinha nenhuma esperança, embora era uma crente batizada, mas não tinha vida de Cristo. Então ela pôde ganhar a experiência do seu novo nascimento, e falou, puxa vida, graças ao Senhor, que agora eu tenho Cristo. Cristo é a minha vida. E a partir daí, viver uma vida de crescimento espiritual, conhecendo cada dia mais o nosso Senhor. Então, irmãos, Paulo tinha este receio, assim como a serpente enganou a Eva. De que maneira? Com mentiras. Às vezes, nós temos muitas pregações belíssimas, mas não temos Deus nas pregações. Por quê? Porque um detalhe apenas é anulado. Paulo, ele escreveu assim aos Gálatas, 1, de 8 a 10. Ainda que nós, ou um anjo vindo do céu, vos pregue evangelho, que vá além do que temos pregado, seja anátema. Irmãos, Deus não vai manifestar e trazer vida, onde de fato o evangelho da graça, ele é esquecido. Ele pediu para que nós pregássemos o evangelho a toda criatura. Não pediu para nós pregarmos doutrinas. Hoje as pessoas estão buscando, aí até na internet, um monte de mensagens bonitas e lindas, segundo o gosto do freguês. E as pessoas se sentem um arrepio, né? Ai, eu estou cheia de Deus. Mas é pura emoção. Pela palavra nós vamos discernir se aquilo é do Senhor
isso aquilo é da alma, porque a palavra de Deus ela é viva e eficaz, ela é mais cortante ou penetrante do que qualquer espada de dois gumes e penetra até o ponto de dividir espírito e alma. Irmãos, falo com bastante franqueza e com muita dor no meu coração, porque o que estamos vendo hoje no meio do povo evangélico é só barulho, é só lata vazia, não tem vida de Cristo. Tem bastante louvor, tem boas pregações da palavra, mas cadê Cristo? Cadê Deus? Cadê vida? Porque quando as pessoas saem do portão para fora, cada um vai viver a sua própria vida e não expressa Cristo. Não expressa Cristo. Isso é lamentável. Lamentável. Então aí Satanás, ele já tem cauterizado as mentes dessas pessoas. Nós, quando vamos falar de Cristo para pessoas que são evangélicas, mostrando toda a obra do Calvário, elas ficam estranhas. Elas parecem que estão em outro mundo. Você fala de Cristo, o Evangelho da Graça, a cruz, que não tem outro caminho, não tem atalhos. Mas como assim? Que doutrina nova que é essa? Isso parece meio estranho para mim. Eu nunca soube disso. É porque cada igreja tem uma doutrina. Não, cada igreja não tem doutrina. Nós temos a doutrina que é Cristo crucificado. Fora disso é religião do inferno, irmãos. Religião do inferno. Então, vamos aqui avançar um pouquinho para nós vermos como então ter uma mente saudável. Porque, irmãos, Satanás, ele tem uma astúcia. Essa palavra astúcia aqui, o sentido original é uma finura, é uma técnica. Ele tem uma estratégia bastante dele mesmo de mentir para enganar as pessoas. Você não precisa se reunir muito tempo, não. Se você já creu, para que você vai lá de novo ouvir a palavra? Você já ouviu, então você já está abastado. Fique na sua casa, vai ouvir a Bíblia. Você lê a Bíblia, já está bom. Então aí você acha que está bom, né? Irmãos, se nós soubermos o que significa viver em união com Cristo, Salmo 133, 1. Ó quão bom e quão suave é viverem unidos os irmãos. É como óleo precioso. A cabeça de Arão desce para a barba pelas golas das suas vestes. O Senhor Jesus, irmãos, para que o Espírito Santo fosse derramado até nós, ele teve que morrer numa cruz, ser sepultado e ressuscitado junto com Cristo. Ele ascendeu os céus. Quando ele foi glorificado, o Pai deu a ele o Espírito prometido. O que ele fez? Ele derramou sobre nós o bendito Espírito Santo, o nosso Consolador, o nosso Paráclito, aquele que nos conforta, aquele que nos dá poder para testemunharmos de Cristo. O Espírito Santo, ele não é central na igreja, centralidade é Cristo. O Espírito Santo nos habilita, nos capacita a conhecer o Senhor Jesus Cristo. O Espírito Santo em nós nos dá poder e autoridade para pregar o Evangelho, para viver o Evangelho, segundo a palavra. O Espírito Santo nunca vai contradizer a palavra. E por falta de conhecimento da palavra, Oséias 4,6, Deus disse assim, dizendo que uma das piores destruições no meio do povo de Deus é a falta de conhecimento das Escrituras Sagradas. Quando eu falo conhecimento é por revelação. Às vezes você lê um livro, você escuta uma pregação, às vezes aquele homem não tem uma mente renovada, fala aquilo que ele pensa e nós pegamos como verdade para nós. Então aquilo vai nos intoxicando. Intoxicado com aquilo que poderia nos trazer vida. Entende, irmãos? Por isso que é fundamental termos uma mente renovada. Então assim também seja corrompida a vossa mente e se aparte da simplicidade e purezas devidas a Cristo. Irmão, por favor. Agora um detalhe aqui muito importante. Uma pessoa que não tem uma convicção de Cristo crucificado, ela vai buscar em todas as fontes. Talvez para resolver um problema dessa pessoa, do homem ou de uma mulher, ele vai buscar tudo. Se ele tem um problema, olha, eu conheço uma pessoa que cura e revela, você pode ir lá. E a pessoa vai atrás dessas coisas. Irmãos, olha, tem um povo aqui, tem um grupo católico que você leva a tua foto lá, que eles vão orar, vão ler, vai curar, as pessoas levam.
E esse tempo atrás, a gente foi visitar, fui fazer uma atividade, né? Num terreiro de macumba. Né? Fui lá para fazer um trabalho de faculdade. E aí cheguei naquele centro, né? E aquela mulher me recebeu com bastante carinho, me apresentou para mim todos os orixás ali, né? Tinha um orixás no meio lá, que era o orixás maior, que era uma figura ali, era uma estátua de Cristo, de Jesus, né? Orixá maior, né? E ela falou o seguinte, eu fiz algumas perguntas para ela, mas me deu tanta dó daquela mulher. Puxa vida, que dó, que ilusão. Ela era católica, então participava desses centros. E ela disse assim para mim, olha, aqui... Eu fiz uma pergunta se frequentava muitas pessoas ali. Olha, aqui vem católicos, aqui vem espíritas, aqui vem evangélicos, pastores já vieram aqui para buscar suas curas. Você está brincando? Verdade, verdade. Aí o marido dela, olhei lá, estava um homem numa cadeira de rodas, falei, quem é aquele homem ali? É meu marido. Falei, pensei, não falei para não ofendê-la. Mas por que não cura ele? Né? Por que não faz com que ele ande? Meu Deus... Fiquei com vontade de dar um abraço naquela mulher. Falei de Cristo para ela, mas a mente está tão cauterizada, está tão endurecida por causa do pecado e de enganos satânicos. Eu já sei disso. Eu já sei. Então eu procuro seguir aquilo que os orixás me mandam. O que me assustou foi que nesses locais também frequentam evangélicos. Misericórdia. Então, irmãos, se Cristo não resolveu o seu e o meu problema, ninguém mais vai resolver. Vai ter muitas falsificações. Agora, o cuidado nosso é cuidado para que Satanás não corrompa a sua mente e você se aparte da simplicidade e pureza devidas a Cristo. A nossa mente, ela é composta por sentimentos, emoções, pensamentos, crenças, vontades e sensações. No entanto, muitos regenerados podem pensar que a luta espiritual afeta apenas determinadas pessoas e não elas. Porém, isto não é a verdade. Este conceito não tem fundamento bíblico, é totalmente falso. Todos os regenerados estão envolvidos numa luta contra as potestades do mal. Os cristãos acham-se engajados numa guerra, numa desesperada luta contra um inimigo cruel e impiedoso. Não existe, irmãos, neutralidade. Todos nós estamos envolvidos nesta batalha que não existe tréguas. Vamos ler aqui Lucas 4, verso 13. Passadas que foram as tentações de toda sorte, apartou-se dele o diabo até momento oportuno. Jesus foi levado pelo Espírito Santo ao deserto para ser tentado pelo diabo. Então, por que o Espírito Santo levou Jesus para ser tentado pelo diabo? Primeiro, porque era da vontade do Pai. Porque Jesus tinha que passar por todas as tentações. Por quê? Porque sendo Ele nossa vida, neste mundo nós também iríamos, estamos e vamos e passamos por várias provações. Então, aquele que foi tentado em todas as coisas sem pecado, ele tem a competência, a capacidade e o poder para socorrer os que são tentados. Entende? Mas, irmãos, não se iluda. Satanás, ele vai colocar uma provação para você aqui hoje. Aí você fala, puxa, venci essa provação. Cuidado, Jesus disse, vigie e ore, porque depois ele vai colocar outra. Como é que nós sabemos disso? Olha aqui no final do versículo 13 de Lucas 4. Apartou-se dele o diabo até quando? Até momento oportuno. Isso significa que ele voltaria para nos tentar, para nos provar novamente. Irmãos, e nessa batalha não existe tréguas. Enquanto nós estivermos aqui, seremos tentados, seremos afligidos, iremos sofrer dor, mas sempre em todas essas coisas, Ele vai nos dar vitória. Em todas essas coisas, somos vitoriosos. Graças, porém, a Deus que em Cristo sempre nos conduz em triunfo. Isso é para filho. Sempre nos conduz em triunfo. Por isso que é necessário sempre termos uma mente renovada, fresquinha com a palavra de Deus. Se nós tivermos uma mente renovada, vamos ser cristãos
velhos com mentalidade velha. Não, a mentalidade nova. Eu estou aqui porque o Senhor Jesus Cristo me regenerou, e eu vivo não para mim mesmo, mas para Ele. Então eu preciso cuidar nessa terra dos negócios de meu Pai. Nós somos a expansão de Cristo. Cristo está expandindo através da sua igreja. Então onde o reino de Deus está entrando, a igreja ela está entrando, está trazendo todo o reino de Deus. Então aqueles que de fato desejam, querem, têm os olhos abertos para crer, que amam o Senhor, que desejam o Senhor, então o Espírito Santo vai revelar a graça do Pai para que aquelas pessoas creiam. Irmãos, a gente fica muito triste em conversar com pessoas, tantos e tantos anos frequentando comunidades evangélicas, que não têm nem certeza da salvação, mas estão ali empenhados na religião, são membros de determinada igreja, Palavra da Cruz, Batista, Assembleia, mas não são membros do corpo de Cristo, porque nunca tiveram seus olhos abertos para crer no Senhor. E aí, a aprovação vem e são todos derrotados. Irmãos, não se esqueça disso. Satanás, ele sempre vai minar o nosso campo. Se nós não tivermos discernimento espiritual, nós vamos cair nas astúcias, nas ciladas do diabo. E usa os nossos pensamentos, usa uma pessoa muito querida, que você gosta muito, mas que não é filho de Deus. Essa pessoa vai te iludir, vai te enganar, porque por detrás há um sistema satânico trabalhando contra você, porque Satanás não se cansa. E nesta peleja, irmãos, não há tréguas. Abra sua Bíblia, por favor, em Eclesiastes, capítulo 8, versículo 8. Aqui nós vamos perceber, irmãos, que não há tréguas nesta batalha. Não há tréguas. Então ele, como fez com o Senhor Jesus, tentou, mas foi até momento oportuno. Ele colocou em xeque até mesmo a filiação de Cristo. Se tu és o Filho de Deus, diga a essas pedras que se transformam em pão. Se você é, faça. Jesus disse não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Olha só o versículo 8, Eclesiastes 8, versículo 8. A palavra de Deus, ela assim se expressa: não há nenhum homem que tenha domínio sobre o vento para o reter, nem tampouco tem ele poder sobre o dia da morte, nem há tréguas nesta peleja, não há tréguas nesta batalha, nem tampouco a perversidade livrará aquele que a ela se entrega. Às vezes a pessoa se entrega na perversidade inconscientemente. Mas irmãos, por quê? Porque nessa batalha não há tréguas, e Satanás sempre vai estar te atacando. Temos que ter discernimento espiritual. Por que muitos caem em tantas esparrelas? Porque o homem natural, ou o crente carnal, ele não tem discernimento espiritual, porque ele não aceita, ele não recebe as coisas, ele não entende as coisas do Espírito. Mas o homem espiritual discerne bem todas as coisas. Interessante. Mais um texto aqui, o Salmo 35. Olha aqui, irmãos, a tática do inimigo. Então fique bem atento, irmãos, porque neste mundo, muitos, infelizmente, estão já nas garras de um monstro que já está morto, mas estão presos ali por cadeias invisíveis. O Salmo 35, versículo 14 e 15, a palavra, ela diz assim. Se você ler todo esse salmo aqui, você vai perceber que era Davi estava ali querendo que Deus castigava os seus inimigos. Diz assim o versículo 14: portava-me como se eles fossem meus amigos ou meus irmãos, andava curvado, de luto, como quem chora por sua mãe. Quando, porém, tropecei, eles se alegraram e se reuniram-se contra mim os abjetos que eu não conhecia, dilaceraram-me sem tréguas. Eles querem ver a tua morte. A gente pensa assim, que os amigos, eu tenho bastante colegas que são do mundo, mas, irmãos, nenhum deles quer o meu sucesso. Eles querem me destruir,
Percebe? Range os dentes, porque não por eles em si, mas porque por detrás deles há toda a força satânica. Porque eles vêm para nos irritar, vêm para nos provocar, vêm para fazer com que a gente conte a piada deles. Se você estiver numa roda de amigos que conta piadas, você também vai ser tendencioso a contar uma piada. Percebe? Escutar músicas mundanas e por aí vai. Quantas e quantas pessoas, irmãos, têm prazer em ver esses tufões que vêm do subsolo do inferno, assistir esses filmes seculares, novelas e tantas outras coisas da internet, sabe-se lá o quê? Coisas terríveis. Por quê? Porque Satanás quer encher a sua mente dessas coisas que não trazem edificação. Então, é em nossa mente que Satanás costuma ganhar muito terreno, fazendo sempre pressão sobre o nosso modo de pensar. A mente é o órgão de controle geral do ser humano. Quem a controlar, controlará também todo o seu corpo e a sua vontade. Lembre-se, Satanás tem uma estratégia para a sua guerra. Ele tem nos estudado há um longo tempo. Ele sabe do que gostamos e do que não gostamos. Conhece nossas inseguranças, nossas fraquezas e nossos medos. Sabe o que mais nos aborrece. Ele está pronto para investir o tempo que for necessário para nos derrotar. Por isso, é urgente a necessidade de nos fortalecermos com armas adequadas para podermos lutar contra as investidas do inimigo. Vamos ler aqui, apóstolo Paulo escrevendo aos Efésios, capítulo 6, versículo 10 e 11, que diz assim: quanto ao mais, sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder, revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que poderdes ficar firmes contra as ciladas do diabo. Está vendo que texto, irmãos? Tremendo. Irmãos, se não houvesse uma guerra espiritual, se não houvesse aqui um ataque satânico, Paulo não precisaria escrever isto para a sua igreja, né? Hoje à noite a gente vai ver 4 homens que Deus separou para que então fosse exemplos para todos nós aqui. Tiago, Pedro, João, apóstolo Paulo, esses homens que são 4 evangelhos, são 4 estações, 4 cantos do mundo. A gente vai ver por que Deus separou esses 4 homens. Irmãos, tudo a ver conosco. Nós precisamos compreender de uma forma real aquilo que o Pai tem a nos dizer pela palavra. Não basta ler as Escrituras, temos que pedir espírito de sabedoria e de revelação para compreendermos, senão nós seremos levados e condenados com o mundo. Então aqui, revesti-vos de toda a armadura de Deus, para poderes ficar firmes contra as ciladas. O que é ciladas? São tramas, são truques e tentações, né, que faz a gente duvidar de Deus. Então, temos que ser igual o salmista. Firme está o meu coração. Firme está o meu coração. Então, essa palavra aqui, sede fortalecidos no Senhor, ou seja, tornai-vos fortes no Senhor. Ele é a nossa força e Ele nos fortalece. Onde está a nossa força, irmãos? Neemias, quando ele leu o livro da lei, Neemias 8:10, ele disse assim, olha: o Senhor é a vossa força. Fortalecei-vos nele. A nossa maior arma não são armas que vamos pegar para lutar contra o diabo. A nossa maior arma é o próprio Senhor. Quem pode resistir ao Senhor? Agindo eu, quem impedirá? Irmãos, qual foi a batalha que o nosso Senhor perdeu? Então, por isso que é necessário levarmos sempre e por toda parte o morrer de Jesus, nosso corpo mortal, para que a vida dele se manifeste. Então, irmãos, não podemos brincar com esse assunto da palavra de Deus, porque Paulo sempre vai dizer o seguinte, olha, o Senhor me revestiu de forças, ou seja, quando eu estava fraco, derrotado, mas Ele é a minha força. Então, Paulo chegou a dizer o seguinte, dia a dia eu morro. Ele estava dizendo, dia a dia eu quero perder a minha força, porque quando eu sou forte, eu sou fraco. Quando eu sou fraco, aí eu que sou forte. É quando eu não posso que o Senhor pode todas as coisas em mim. Eu posso padecer necessidade, porque eu posso todas as coisas nele. Eu posso ser bastante aí elogiado, porque eu posso todas as coisas nele. E elogio é um perigo muito grande.
Quantas e quantas pessoas não caem por causa de elogios? Não é assim? Irmãos, a gente tem atendido pessoas que caíram, né? E no sentido que de adultério, um perigo muito grande. Qual o perigo? E conversando, mas o que foi que aconteceu então que você adulterou? Não, é que uma pessoa, a gente cantava junto lá no louvor, e a pessoa sempre me elogiava. E eu sei, eu comecei, que lá começou a ser bom para mim, para meus ouvidos, eu gostava. Quem não gosta de elogios, irmãos? Aí o coração começou a ir para o outro lado. E aí aconteceu, o que aconteceu? Por causa de não vigiar. Não vigiar é algo terrível. Irmãos, as sugestões que Satanás coloca para dentro de nós, eu coloquei aqui, que ele nos conhece, o diabo nos conhece há mais de 6.000 anos. Mais de 6.000 anos. Desde Adão, quando Deus fez o primeiro homem. Ali estava Satanás, observando tudo que Deus tinha feito. Então ele sabe o que você gosta, ele sabe o que lhe traz aborrecimentos, então ele vai colocar coisas que te aborrecem. Se ele não consegue levar você por um caminho que você acha que é coerente, então ele vai colocar outras coisas para você blasfemar o nome de Cristo. É melhor, irmão, nós sofrermos a injustiça, chorar aos pés do Senhor, porque Ele vai vingar todos os nossos inimigos. Ele vai vingar todos. Então, muitas vezes é melhor nós sofrermos as injustiças. Então, de que maneira? Como nós podemos, então, se ver livres das ciladas dos truques satânicos? São muitas maneiras. Vou citar 3 versículos aqui. Abra sua Bíblia nos Salmos 56, Salmo 56, é você clamando a Ele, invocando o Senhor, que você vai ser liberto das astúcias satânicas. Salmo 56, a partir do versículo 9, diz assim a palavra. Presta atenção, olha que texto precioso, irmãos. Você deve depois pedir mais luz para o Senhor, para ter mais entendimento espiritual sobre esse versículo, que diz assim, olha, 56, 9. No dia em que eu te invocar, baterão em retirada os meus inimigos. Bem sei isto, que Deus é por mim. Agora veja o 10. Em Deus, cuja palavra eu louvo. No Senhor, cuja palavra eu louvo. Porque aqui o salmista, ele tinha algo que dirigia a vida dele, que era a palavra. Versículo 11. Neste Deus ponho a minha confiança e nada temerei. Que me pode fazer o homem? Percebe? Agora, olha aqui o versículo 13. Pois da morte me livraste a alma, sim, livraste da queda dos meus pés. Irmãos, quantas pessoas caem na moral, quantas pessoas caem em adultério? Esse é o sentido aqui, da queda livraste os meus pés. Porque meus pés podem ir por um caminho de adultério, meus pés podem ir por um caminho de imoralidade, por levar vantagem, prejudicando as outras pessoas. Da queda me livraste os meus pés, para que eu ande, está vendo aqui? Ande na presença de Deus, na luz da vida. Nós temos que andar na luz da vida. Andando na luz da vida, no caminho da cruz, irmãos, os inimigos, eles vão se levantar, mas eles não poderão nos atingir, nem vai nos tocar. Vamos avançar. Quem ganha a sua mente, ganha a sua vontade. Primeiro, Satanás lança em nossa mente uma sugestão que geralmente é sem dúvida em relação a Deus. Se não opusermos ou rejeitarmos tal sugestão, e essa foi a falha de Eva, Satanás a reforça com uma outra dúvida ou sugestão, e assim ele vai fazendo sucessivamente até que consegue o que pretende. O apóstolo Pedro nos diz como devemos proceder. 1 Pedro 5, 8 e 9, a palavra de Deus diz assim: sede sóbrios e vigilantes, o diabo, vosso adversário, anda em derredor como leão que ruge, procurando alguém para devorar. Resiste-lhe firmes na fé,
certos de que sofrimentos iguais aos vossos estão se cumprindo na vossa irmandade espalhada pelo mundo. Então você não é o único que vai ser tentado, que vai sofrer, que vai muitas vezes padecer dores. Saiba de que, fica certo disso, sofrimentos iguais aos nossos estão se cumprindo na nossa irmandade por todo o mundo. A igreja do Senhor, a igreja, ela está na terra aqui, irmãos, para crescer, para expressar e testemunhar Cristo. E muitas vezes ele vai usar o sofrimento, a tribulação. E às vezes vai permitir que Satanás então nos tente. Irmãos, onde Satanás está hoje, irmãos? Satanás está atuando em todo aquele que não é filho de Deus. Todo homem, toda mulher que não são filhos de Deus, estão neste mundo a serviço de Satanás. Hoje nós publicamos um artigo do David Wilkerson, numa rede social, sobre a questão o que está acontecendo com a igreja. Irmãos, tem cabimento isso? Para pensar um pouquinho. A gente vê hoje, em grupo de jovens, que se dizem cristãos, balada gospel, onde todo mundo dança, pula, tem cerveja, mas sem álcool. Nós somos diferenciados, nós tomamos cerveja, mas sem álcool. Misericórdia, irmãos. Que história que é essa? Onde é que esse povo estão? Balada gospel. Ficam até 2, 3 horas da madrugada pulando e dançando. E depois no outro dia, para ouvir a palavra, como é que eles estão? Irmãos, o povo não quer a palavra. Lembro a vez que foi eu, irmão Ademir, irmão Juvenil, pregar em um determinado local aí que nos convidaram. Aquele louvor estridente, guitarra e som e bateria, quase que 50 minutos. Agora vamos passar para a palavra. Começamos a pregar as pessoas. O grupo de louvor foi o primeiro que saiu por uma porta. Estava cheio de gente. Quando começamos a pregar, tinha lá 15, 20 pessoas. Que negócio é esse? Não ama o Senhor, então não ama a palavra também. Percebe, irmãos? É algo triste, é algo terrível. Então, irmãos, se Cristo, ele sofreu numa cruz, Pedro fala, 1 Pedro 4:1-2, nós devemos nos armar também deste mesmo pensamento. Vida cristã é vida de cruz. Infelizmente, isso tem sido anulado em nossos púlpitos. Mas louva ao Senhor, porque Deus tem levantado o seu remanescente no mundo inteiro, no Brasil inteiro. Tem irmãos que têm de fato pregado essa palavra, têm obedecido, dito sim ao Senhor e não ao mundo. Paulo fala, este mundo está morto para mim, eu estou morto para este mundo. Então, se estamos mortos para esse mundo não pode trazer para nós mais satisfação. O que nos satisfaz é o Senhor, e Ele é aquele que satisfaz a alma cansada. Somente Ele, irmãos. Então, aquilo que Isaías fala, né? Aquela paz perfeita, paz sem fim. Então aqui, muito interessante, sede sóbrios, ou seja, sede moderados, vigilantes, tenham cuidado, irmãos, porque o diabo, vosso adversário, quem que é o nosso adversário, irmãos? É o diabo. Mas Satanás já é um derrotado. Mas por que ele consegue então alcançar vitórias no meio de muitos do povo de Deus? Porque as pessoas dão lugar ao diabo. Acho muito interessante aquele texto de Romanos 16:20, que Paulo, escrevendo aos Romanos, ele disse assim, que Deus em breve esmagará debaixo dos vossos pés a Satanás. É em breve. Então ele está contra-atacando, diabo, vosso adversário. Você tem um adversário e você pensa que é as pessoas. Quando aquelas pessoas vêm te irritar, vem falar mal de você, queridos, não fica com raiva daquela pessoa. Lembre-se que por detrás daquela pessoa tem Satanás querendo lhe destruir. Então, muito cuidado. Ame aquela pessoa. Você quer destruir Satanás? Ame aquela pessoa que te irrita. Jesus falou, amai os vossos inimigos, porque eu amei vocês. Não que o Senhor nunca nos teve como os nossos inimigos. Ele sempre foi nosso amigo, como foi de Judas também. Quando Judas o traiu, quando Judas foi lá com os soldados entregar Jesus, deu um beijo em Jesus, que Jesus disse para ele, ei Judas, você sempre foi meu inimigo, né? Jesus disse assim para Judas, amigo, aqui viestes.
Ele morreu por nós, quando nós éramos inimigos dele, mas ele sempre foi o nosso amigo. Ninguém tem maior amor do que este, de dar a sua vida pelos seus amigos. Ele nunca nos teve como inimigos, sempre como amigos. E é um amigo que morreu na cruz por mim e por você. Irmãos, que amor é esse? Que amor que é esse? Lhe deu uma vida nova, trocou seu coração, veio habitar dentro de você. É o Todo-Poderoso que habita dentro do seu interior, Cristo. Foi dado a Ele todo o poder no céu e na terra. Então, cuidado, seja vigilante. Vamos avançar um pouquinho mais. Já disse, mas vou repetir. A mente é o órgão de controle geral do ser humano. Quem a controlar, controlará também todo o seu corpo. Satanás cria fortalezas na mente do regenerado, e através dessas fortalezas ele domina a vida do cristão. Veja algumas fortalezas que dominam a vida do cristão. Irmãos, nunca se esqueça disso. Pense nisso depois, na sua casa, quando você for orar ao Senhor. Essas são fortalezas que eu coloquei aqui, as mais específicas. Tem muito mais, mas presta atenção. Primeira delas, temperamento explosivo. Essa é uma fortaleza que ele cria na sua mente. Não vou comentar nenhuma delas, depois você pensa a respeito, porque o nosso tempo aqui é muito escasso. Dificuldade de perdoar. São fortalezas que ele levanta na nossa mente. Avareza. Hoje a grande maioria do povo que se diz evangélico vai na igreja para ter uma vida próspera. Misericórdia. Misericórdia. O que mais? Orgulho. Confessou a palavra. São a fortaleza que Satanás cria na mente. Ah, mas agora eu estou arrependido, mas eu não vou voltar mais no meio daqueles irmãos. Por quê? É porque eles vão ficar perguntando para mim isso e aquilo. É orgulho. Satanás criou uma fortaleza na mente dessas pessoas. E somente Deus em Cristo pode remover isso. O que mais? Falta de tempo. São fortalezas que Satanás coloca. Nós temos tempo para todas as coisas, mas para ouvir a palavra parece que nos falta tempo. Não é assim? O que mais? Dúvidas acerca da fé. Inveja, medo, insegurança, murmurações, vícios cibernéticos. Irmãos, esse aqui é um dos piores. Vício na internet, redes sociais, uma série de coisas, são fortalezas que Satanás cria na mente das pessoas para elas não terem prazer mais na palavra. Pornografia. Nós estamos tratando com duas pessoas, irmãos, que são líderes cristãos evangélicos, sobre essa questão da pornografia. Um é pastor, não consegue se livrar deste vício maldito da pornografia, que é igual droga, é o novo narcótico da mente. Imagina quando uma pessoa vê uma coisa pornográfica, demora 2 anos para tirar da mente. E ela fica vendo pornografia, como é que está? Não consegue se libertar. São fortalezas que ele coloca, Satanás coloca. Comportamentos que limitam o crescimento espiritual e palavras torpes. Como pode um filho de Deus ficar dizendo um monte de palavras torpes, que cheira, palavra torpe aqui no grego é o sentido de cheirar peixe podre. Ficar ouvindo piadas e contar piadas, daquela risadinha de canto de boca, kkkk. É uma lavagem. Percebe? Como destruir estas fortalezas? A primeira arma, oração. Oswald Chambers escreveu: a oração não nos equipa para obras maiores. Ela é a maior obra de todas. Oração. Senhor, eu não consigo me ver livre desta pornografia. Eu não consigo me ver livre dessas cibernéticas. Não consigo sair do computador, do WhatsApp e Facebook. Está conectado 24 horas por dia. Isso é fortaleza. Isso cansa sua mente. Isso enche a sua mente de porcaria. Usa isso para a glória de Deus, para edificar. Se não for para edificar, joga fora. A oração nos dá acesso ao trono de Deus, onde Ele mantém todo o poder e autoridade. 1 João 4,4, a Bíblia diz assim: filhinhos, vós sois de Deus, e tendes vencido os falsos profetas.
porque maior é aquele que está em vós do que aquele que está no mundo. Paulo escrevendo aos Romanos, Romanos 8, 37, em todas estas coisas somos mais do que vencedores por amor daquele que nos amou. Então, irmãos, se nós temos de fato recebido o Senhor, Ele é poderoso, Ele tem a competência, a capacidade de nos tornar livres. Por isso por que você acha que João escreveu aquela palavra, que Jesus disse para aqueles religiosos? Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Mas nós não fomos libertos em Cristo quando cremos em nossa morte e ressurreição com Ele, foram libertos do pecado. Mas você tem uma mente. Então, quanto mais você conhece a verdade, mais a verdade opera em você, mais a verdade te liberta. Você quer ser verdadeiramente livre? Vá aos pés do Senhor. Ele disse assim, João 8, se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Livres de quê? De todas essas porcarias que nós citamos aqui. E muito mais ainda. Irmãos, é tão bom, é tão gratificante, é tão maravilhoso você ser um homem ou mulher liberto, com convicção da salvação, crescendo no conhecimento do Senhor, crescendo em santidade, crescendo em sabedoria, expressando e manifestando a glória de Cristo. Isso é maravilhoso. Porque a meta principal do inimigo é a invasão da nossa mente e coração. De maneira ardilosa e sutil, ele pode produzir em nós pensamentos e atitudes que vêm diretamente das profundezas do inferno. Uma pessoa pode ser genuinamente nascida de novo e ainda assim lutar com pensamentos que comprometem o seu desenvolvimento cristão. Satanás é especialista em disfarce. Olha o que diz aqui 2 Coríntios 11, 14. E não é de admirar, porque o próprio Satanás se transforma em anjo de luz. Satanás se transforma em anjo de luz. Irmãos, não se iluda, não se engane. Porque hoje os maiores elementos enganosos de Satanás estão atrás dos púlpitos evangélicos. Os maiores enganos. E atrás dos púlpitos evangélicos, falando em nome de Deus, pregando as Escrituras, mas sem nenhuma realidade espiritual, sem vida. Por quê? E não é de admirar, porque o próprio Satanás se transforma em anjo de luz. E o texto segue dizendo o seguinte, que Satanás tem seus ministros, seus que pregam a Bíblia, mas não pregam a palavra, mas não pregam a libertação do pecador com Cristo lá naquela cruz do Calvário. Eles nunca crescem. Eles entraram na igreja, foram batizados, aceitaram Jesus, estão lá. Daqui 40 anos não mudaram em nada. Não teve mudança nenhuma. Ficaram só mais chatos, mais religiosos. Se Jesus voltar hoje, eles estão perdidos. Perdidos. Não sabe para onde que vai, né? Irmãos, que tipo de pensamento você tem alimentado na sua mente? Que tipo de pensamento? Lembra quando Deus, Ele olhou para a terra, antes, na geração pré-diluviana, antes do dilúvio, o que Deus viu? Ele viu que a maldade do coração do homem havia se multiplicado sobre a face da terra. Em Gênesis 6:7, o que o Senhor sentiu ali? A palavra fala que o Senhor arrependeu de ter feito o homem. Mas Deus se arrepende? Ele é Deus para que minta? O que significa a palavra arrependeu ali? A palavra arrependimento ali significa nanchão. Nanchão é o sentido de que Deus, não que ele se arrependeu, mas o arrependimento ali de Deus é diferente do nosso arrependimento. Deus sentiu pesar, Deus sentiu dor, Deus sentiu tristeza em ter criado o homem, porque o homem, o Espírito de Deus, não podia mais agir no homem, porque este era carnal, o homem que é dirigido pela sua própria carne. Então Deus não pode agir e operar na vida do homem. Por isso que o nascido de novo deve andar segundo o Espírito. Andar segundo o Espírito. Então, o profeta Jeremias, ele faz uma pergunta. Lá em Jeremias 4, versículo 14. Até quando hospedarás os teus maus pensamentos? Até quando? Maus pensamentos são pensamentos muitas vezes
do ponto de vista humano, legítimos. Pensamentos que são muito adequados, mas são pensamentos maus, porque não tem uma mentalidade cristã. Aquilo veio do homem. E tudo que vem do homem, Deus não aceita. Então ele fala assim: até quando vocês vão hospedar esses maus pensamentos na mente de vocês? Depois vocês leem Jeremias 4, versículo 14. Vamos avançar um pouquinho mais. Então, irmãos, precisamos também estar atentos com as nossas atitudes e emoções. Estas procedem do nosso coração. As atitudes erradas podem trazer danos ao nosso crescimento espiritual. Atitude de soberba, rancor, mágoa, falta de perdão, contenda, arrogância e outros, escancaram a porta do nosso coração para que o inimigo atue. Satanás está fazendo de tudo para manter os filhos de Deus escravizados em suas próprias atitudes egoístas. Graças ao Senhor que o nosso velho homem foi e está crucificado com Cristo. Agora, o despojamento do velho homem é imprescindível para que tenhamos vitória em nossa caminhada cristã. Efésios 4, 25. Por isso, deixando a mentira, fale cada um a verdade com seu próximo, porque somos membros um dos outros. O que é despojar? É você se privar daquilo que você se revestia. Você nasceu de novo? Você era mentiroso? Claro que era. Todo filho do diabo é mentiroso, né? Porque herdou a natureza do seu pai. Agora Cristo veio e tirou a mentira de nós, crucificou o nosso velho homem. Então, isso é despojar. É você despir daquilo que você tinha. Então agora, nós não podíamos ser libertos da mentira, despojar da mentira. Agora sim nós podemos deixar a mentira e falar a verdade com cada um do seu próximo. Você era irritado, né? Mas agora, pelo operar da cruz, pelo operar do Espírito, Ele vai tratando com a sua irritação, com a sua ansiedade, com o seu nervosismo, com as suas palavras torpes, com a sua explosão, com a sua maneira de pensar, com a sua moralidade, né, com a sua honra. Então ele vai tratando, vai despindo tudo isso para que o caráter de Cristo seja formado em nós. Um caráter santo, um caráter reto, um caráter justo, um caráter que a gente chega a ponto de dizer o seguinte: olha, isso aqui é não. Não, mas eu vou mudar. Não, não é não. Quando fala sim, é sim, não vai voltar atrás. Porque tem discernimento. Porque muitas vezes nós falamos não para determinada coisa e Satanás usa os seus servos para falar: olha, volta atrás. Volta atrás. Isso vai ser tão mal para você. Não é não. Porque o que passar disso vem de procedência maligna. Depois vocês leiam aqui Efésios, os versículos 26 até o 32, fala daquilo que nós temos que nos despojar. Muito interessante. Satanás fomenta confusão e dúvida, mas a voz de Deus dá tranquilidade e é sempre bastante clara, ainda que suave, sem tom ameaçador. Hoje em dia, né, a grande maioria dos pastores, para reter aquelas ovelhinhas, né, parece que são deles, para reter ali nos seus templos, só ficam ameaçando. Olha, Deus vai te fazer isso com você porque você não está devolvendo o dízimo. Olha, Deus vai trazer isso porque você está faltando nos cultos. Olha, Deus, é um monte de ameaças. Não é assim? E as pessoas ficam escravizadas debaixo dessas cadeias invisíveis de Satanás. Misericórdia, foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Nós somos livres em Cristo. Nós sabemos pelo discernimento do Espírito que nem todas as coisas convêm. Todas as coisas é lícitas e legítimas para nós, mas nós não podemos nos deixar envolver por nenhuma delas. Aquilo que traz edificação para mim, para minha esposa, para o meu lar, para a vida da igreja, isso eu vou praticar e proceder. Caso contrário, vou jogar fora no lixo. Temos observado que quando nos dispomos a atentar para a voz do Espírito em nosso íntimo, Satanás imediatamente nos ataca com pensamentos na mente, contraditórios e confusos. Então, como firmar a nossa mente no Senhor? Irmãos, existem duas maneiras. A primeira delas é esse texto aqui, Hebreus 8:10. Porque esta é a aliança que firmarei com a casa de Israel, depois daqueles dias, diz o Senhor. Na sua mente imprimirei as minhas leis,
também sobre o seu coração as inscreverei, e eu serei seu Deus, e eles serão o meu povo. Então, a palavra de Deus diz que as leis dele no coração e na nossa mente. Agora, irmãos, como ter uma mente saudável? Vou citar só mais um texto, nós vamos encerrar aqui. Vocês já devem conhecer, eu queria ler junto com vocês como ter uma mente saudável. Eu queria que vocês, vou citar o texto já, vocês vão ler esse texto aqui comigo agora, e vão ler depois em casa, e ore ao Senhor para que Ele revele o profundo e oculto, o que de fato tem impedido que a nossa mente muitas vezes não tenha sido uma mente saudável. Abra em Filipenses, capítulo 4, versículo 8. Filipenses 4, 8. Aí nós vamos encerrar aqui. A Bíblia, ela vai mostrar aqui como ter uma mente saudável. Filipenses 4, 8. A Bíblia diz assim: finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo o que é de boa fama, se alguma virtude há e se algum louvor existe, seja isso que ocupe o vosso pensamento. Então, quer ter uma mente saudável? Ocupe a sua mente com tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama. E agora o 9 diz assim: o que também aprendestes e recebestes e ouvistes e vistes em mim, isso praticai, e o Deus da paz será convosco. Amém. Vamos orar. Pai, mais uma vez, te louvamos, agradecemos ao Senhor, pelo privilégio, Pai, tão gracioso de podermos nos reunir, nesta liberdade plena que temos aos teus pés, para ouvir a tua voz. Pai Santo, teu Espírito já tem imprimido a tua palavra em nossa mente e em nosso coração. Faz com que essa palavra, Pai, frutifique, cresça, que ela crie raízes na sua essência, que é o Senhor da palavra, o nosso próprio Senhor. Para que nós cresçamos juntos, ó Pai. O seu desejo é que nós cresçamos à maturidade espiritual. Sejamos homens e mulheres maduros, com mentes renovadas pelo teu Espírito, ó Pai. Para que não haja nenhum impedimento de nós amarmos o Senhor, amarmos os irmãos e crescermos na graça e no teu conhecimento. Nós sabemos, ó Pai, que o dia está se aproximando. Nós ansiamos por esse dia, Pai, que o Senhor coloca pelo teu Espírito em nosso coração, em nossos corações, um desejo profundo pela tua volta. É no nome de teu amado Filho Jesus que nós oramos. Amém.